Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do CuboCast, o podcast da Cubo 3, onde nós falamos sobre dados, tecnologia, carreira e outras casualidades. E o assunto do episódio de hoje é um dos assuntos mais importantes para quem está procurando uma vaga na área de dados ou está em processo de migração de carreira, né? Que é o portfólio. E para falar sobre portfólio, não é nada melhor do que a gente trazer aqui um especialista nisso, que é o Gustavo. Gustavo Kitagawa, seja bem-vindo. Valeu, Laender, obrigado pelo convite. Eu tô muito feliz com a repercussão que o portfólio teve, né, na minha migração de carreira. E estou aqui para compartilhar tudo que eu puder com vocês e tamo Bom, junto. você falou aí, né, da repercussão do portfólio, né, e um dos motivos, né, que eu convidei o Gustavo, não foi o único motivo especificamente, né, eu já vi alguns processos ali, algumas postagens do Gustavo, mas um dos motivos foi a repercussão que fez um projeto seu recente, que você postou no LinkedIn, dentro do seu portfólio, que foi um projeto da Gol, né, que a gente vai falar sobre as reclamações, a gente vai falar sobre isso depois, rendeu várias discussões aí, mas também outras coisas, né, rendeu aí sobre esse portfólio. Mas a gente tá aqui para falar um pouquinho sobre a importância, né, que o portfólio tem para quem está nesse processo de migração de carreira, para quem está procurando uma vaga, e as pessoas muitas vezes negligenciam a importância de um bom portfólio, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre portfólio, né? Você já falou aqui anteriormente nos bastidores que você veio do design, que já trabalhava com portfólio, sobre essa importância. Então a gente sabe que portfólio não é algo exclusivamente da área de dados. É uma coisa mais genérica que serve para diversas áreas, né? Mas qual que é a importância que ela teve dentro da área de dados para você? O portfólio, eu entendo ele assim como importante para várias profissões, né? Como designer, né, de onde a área que eu vim originalmente, como ilustração, arquitetura, animação, vídeo, em várias outras profissões, o portfólio assim, ele é essencial para comprovar ali o que a pessoa de fato ela consegue fazer e meio que um resumo, né, visual da carreira da pessoa, né? Além, lógico, depois a gente vai se aprofundar mais, mas o portfólio é uma vitrine, né, do nosso trabalho, né? Então, eu entendo o portfólio dessa maneira, né? Então, É, a gente vai falar de alguns pontos específicos do portfólio aqui, e eu entendo que, igual você falou, o portfólio ele serve como uma vitrine, né? E uma vitrine, ela é uma forma de chamar a atenção, seja pro lado positivo ou negativo, né? Porque se a pessoa não tiver pontos muito positivos para se destacar, isso também vai ficar evidenciado em um portfólio, né? Mas a gente falando desse portfólio especificamente, você saiu de uma área aí que você estava transitando, você ficou 13 anos em empresa, se não me engano, você já tinha comentado comigo, e aí depois você decidiu ir para a área de dados, né? Antes da gente falar do portfólio ali especificamente, eu queria que você comentasse como se deu essa transição, esse motivo de você sair e falar assim, olha, eu quero buscar a área de dados. Se foi porque você ouviu falar que os dados são um novo petróleo, todo mundo fala disso agora. Se não, falou, poxa, foi uma oportunidade que surgiu, né? Conta um pouquinho desse início, de como que foi sair de uma área que você estava diferente e buscar a área de dados. na posição que eu estava anteriormente, os dados já estavam fazendo parte da minha rotina Uhum, há um bom tempo, né? Acho que trabalhava com produção de recursos didáticos, né, para EAD, e é um volume muito grande de videoaulas, de material de apostila, material em HTML ali para o uhum, aluno interagir. E o dados foi, assim, desde a coleta, né, de coletar como todo o processo, né, de entender toda a esteira da nossa produção uhum, e marcando isso como de início, né, aquela coisa de empresa quando não tem muita maturidade ou que a gente não tem tanto acesso à TI para a gente desenvolver um produto de dados, a gente recorre à boa e velha planilha, né? Nos episódios anteriores, Excelzão, né? episódios anteriores aí o Benito falou disso, né? De que a gente vai, enfim, se achando ali maneiras de Uhum, construir formas de trabalhar com os dados, né? Então, desde muito tempo aí já vinha lidando com essa parte da coleta, preparação e depois ali tirando algum insight a partir dos dados que a gente coletava ali da produção dos recursos didáticos, né? E isso foi durando aí os últimos 10 anos aí da minha carreira que os dados fizeram parte aí, foi cada vez, enfim, se tornando mais forte a importância dos dados e foi o momento que eu comecei a falar, acho que talvez, mais com a alta que estava de se falar da profissão de dados, era uma coisa que a princípio eu não estava me direcionando para isso, o uhum, dados fazia parte da minha rotina como uma pessoa ali de área de negócio, né, que uhum. utilizava dados, mas não um profissional de dados. Até que teve aquele insight, assim, putz, acho que é isso que eu quero fazer a partir de agora e comecei a me preparar para
para virar essa chave, né? Boa. Esse processo de preparação seu, ele levou quanto tempo, mais ou menos, até você conseguir, que agora recentemente você entrou, né, conseguiu uma oportunidade e entrou na área de dados. A gente vai falar disso ainda, mas quanto tempo que durou esse processo, assim? Esse processo ele durou mais ou menos um ano e meio. Foi quando eu decidi fazer um MBA, Uhum, né? Então, e nisso eu tive aqueles 5 minutos assim de decidir ir para um caminho meio atípico. Eu não uhum. tentei estudar enquanto eu trabalhava. Eu decidi fazer uma pausa na carreira, me dedicar aos estudos e me ocupar minha cabeça apenas no universo de dados. Embora a parte visual é o que se destaca mais no meu trabalho, eu fui entender bastante de modelagem, de ETL, porque, enfim, não adianta levar tudo bonitinho lá pro dashboard se ele tiver frágil em relação à modelagem, se a preparação dos dados está inconsistente, tem uma hora que está em português, está em inglês, então toda essa consistência ela tem que acontecer, senão a parte visual ela vai ser meramente visual e não vai ter conteúdo de fato ali, né? Então busquei nesse período estudar bastante e deslanchar assim Boa. nesses conceitos técnicos, né, de dados, né? Boa. Então, assim, só pra gente contextualizar o pessoal, né, que costuma. Tem muita gente que às vezes fala assim, quer entrar na área de dados e acredita que, olha, vou fazer um curso aqui, vou fazer isso, faço um portfólio, né, e tá tudo certo. Mas é importante que a pessoa consiga entender todo o processo, né, do início ao fim, desde a parte de preparação, coleta, preparação desses dados, até a entrega efetivamente do dashboard, e que esse dashboard ele tem que contar uma história, né, ele tem que contar ali, passar os insights e ou fornecer insights que sejam acionáveis, né? Aquilo que o tomador de decisão vai olhar e falar, poxa, eu preciso fazer isso, eu preciso tomar essa ação, ou tomar aquela outra ação em cima disso, né? E o portfólio nisso, ele entra como uma parte de mostrar esse trabalho, né? O que que você é capaz de fazer, né? Então, assim, você já falou que o portfólio ele está em diversas áreas, né? Desde já te acompanha desde antes ali, principalmente quando você trabalhar com a parte de design, tudo, ilustrador, mas que no mundo dos dados ele também tem essa função, né? Para a gente falar um pouquinho sobre portfólio, então, especificamente, que foi o motivo, né, da gente estar aqui nesse episódio, eu queria que você falasse, assim, qual foi a importância, né, desse portfólio dentro de todo esse processo. Igual você falou, poxa, eu comecei estudando, eu entendi os conceitos, a parte visual foi importante, né, mas qual que foi a importância da construção, da elaboração desse dashboard, desse portfólio, e quanto tempo tem que você estava elaborando esse portfólio, assim, especificamente? Eu diria que o início assim de produzir, né, os trabalhos por portfólios, análises, estava desde o do início da migração, né? Não que tudo que eu fui fazendo do começo entrou, algumas coisas vão saindo do portfólio ao longo da construção dele. Até porque você vai amadurecendo, né, o seu desenvolvimento. Exatamente. Depois a gente pode até entrar no ponto assim de quando é que o portfólio fica pronto, mas Uhum. a gente retoma esse ponto depois. Mas eu entendo assim que a importância do portfólio, principalmente porque vem da migração de carreira, acho que ela é inversamente proporcional à quantidade de experiências que você tem no seu currículo. Então, se você tem um currículo que tem muita coisa como na área de dados, como analista, engenheiro, cientista, você não precisa de tanto do portfólio para comprovar a sua experiência, porque o currículo fala por si só. Mas quando é o contrário, que você tem pouca experiência ali direta, de um cargo como analista, engenheiro, cientista, então o portfólio tem uma importância ainda maior, né? Então, para Então, mostrar que de alguma forma a sua carreira ou seus estudos passados comprovam a sua competência técnica para ocupar uma vaga de dados, embora não tenha esse currículo aí bom, recheado de área de dados, né? esse é um dos pontos que eu vejo também que causa muita dúvida de quem está começando, né? Quando começar um portfólio, devo já fazer um portfólio, eu não sei nada, não tenho experiência. No portfólio o pessoal acha, vou colocar minha experiência, né? O que que você acredita ser o momento ideal assim para desenvolvimento desse portfólio e se dentro dele tem que ter ali só experiências reais mesmo, ou se, por exemplo, vou pegar uma base de dados aqui, vou montar uma análise e colocar ali mesmo que não tenha sido um trabalho especificamente que você fez para uma empresa. Bom, eu acho que o momento de começar o portfólio é agora. Se você está com essa preocupação de migrar, de conseguir uma vaga, providencie isso quanto antes. E tomar uma aguinha. Acho que o portfólio, assim, acho que quanto antes você consegue materializar ele, acho que mais chance de ele te trazer resultados. E os projetos que vão entrar nele, não precisa ser, vou fazer 10 projetos para entrar, comece com um. Uhum. Mas esse um é aquele negócio, quando você tem um produto para vender, esse produto tem que ser muito bem redondo. Então não pode ter muitas falhas em relação a toda a estrutura ali
de dados, tem que ter uma modelagem consistente e tal, porque se a pessoa, no caso no trabalho de analista, entregou um dashboard, você vai navegar, o filtro dá erro, alguma coisa dá em branco, ou fica uma coisa inconsistente, você põe seu trabalho em Ou xeque, seja, né? acaba evidenciando o lado negativo, né? Exatamente, porque quando tem uma peça no seu portfólio, é aquilo que vai ser analisado e as pessoas vão analisar com mais cuidado. Se tem 3, 4, 5, a atenção da pessoa vai diluir ali nos seus trabalhos, né? Então, eu trago esse ponto de atenção. Assim, pode ter para começar um só é suficiente, mas é aquele um bem feito. Não pode ser aquele um, esse é o trabalho que eu fiz, o meu primeiro dashboard. Uhum, Tem que tomar esse cuidado, porque é a forma como a gente se vende. A gente falou agora há pouco, uhum. o portfólio é uma vitrine. E sua vitrine está escrito lá, primeiro trabalho, primeiro teste, estou começando aqui. Então, é isso que seu contratador lá, seja o cliente, ou recrutador, gestor, vai ler do seu portfólio. Estou começando agora. Inexperiente, né? Então vai ver exatamente tudo isso. Legal. E um outro ponto, Gustavo, que chama a atenção é sobre como que as pessoas podem começar a construir isso mesmo sem estar, por exemplo, dentro da área. Você fala, pô, tô fazendo, eu parei totalmente, né? Então você resolveu fazer uma coisa atípica aí que foi desligar aí do seu último emprego e falou, bom, vou me dedicar a isso, né? E você não estava efetivamente ali dentro da área de dados, mas isso não te impediu de construir um portfólio, né? Que você julgou assim importante? Falou assim, ó, como é que você selecionava, por exemplo, o trabalho que você ia fazer, vai colocar ali dentro do seu portfólio? Então, por exemplo, eu vi ali navegando no seu portfólio, depois a gente vai até mostrar, deixar o link do portfólio do Gustavo aqui para o pessoal ver, mas eu vi que tem diversos tipos de trabalho e que não necessariamente são trabalhos muito comuns, né? Por exemplo, o que chamou mais a atenção agora e que deu a repercussão foi o caso da análise das reclamações da Gol na plataforma do governo lá, que você pegou os dados e tudo mais, né? Como é que você chega e fala assim, ó, nesse assunto, eu quero pegar isso aqui, quero fazer uma análise disso aqui? Então, teve alguns projetos que eu fiz que foram desafios, né, que eu encontrei ali de dados ali Uhum. no próprio LinkedIn. Hoje, acho que tendo que é um espaço muito bacana de troca com profissionais da área de dados. E apareceram vários, assim, ok, você tem um dataset para trabalhar, tem um conjunto pronto, mas eventualmente não tinha aquilo muito estruturado, mas tinha algum caminho. Por exemplo, tem um lá que fala tá no meu portfólio, do Cristiano Ronaldo contra o Messi, quem é Uhum. melhor? E tinha um dataset que eu não conhecia muito bem sobre como que foi coletado os dados e eu fiquei desconfiado. Então eu fui fazer um web scraping ali para Entendi. coletar meus dados, depois fazer toda aquela esteira, até pensando em portfólio, que é uma coisa bacana que eventualmente quando você vai para uma entrevista, as pessoas vão falar, como é que você fez? Então você vai explicar, não é só a parte visual, peguei pronto aqui, montei o dashboard e entreguei. Não, fui lá, coletei o dado, eu tratei, eu fiz um ETL básico que substituía alguns termos lá no Power Query, então eu enriqueci aquela informação e levei para o dashboard, gerei ali os indicadores e tal para construir aquela análise, né? Então a gente acaba buscando, assim, acho que tem que ter esse insight, assim, de essa desconfiança, né? De não pegar só o dado que está pronto, não tem nenhum problema em relação a isso, né? Mas é aquela coisa assim, quando a gente pega também bases que todo mundo pega, você cai no risco ali de fazer aquele projeto do Titanic. Todo mundo tem no portfólio, eventualmente é muito parecido. Às vezes você pega, sei lá, no GitHub, projetos que são idênticos. Você fala, quem fez quem? Não sei. É muito sutil a diferença de um para o outro, né? Então, acho que buscar um pouco dessa originalidade também na parte da análise, né? Pensar, como é que você vai contar aquela história, seja visualmente ou realmente uma história, vou buscar uma narrativa aqui para explicar o que eu entendi desses dados. Porque o trabalho de análise não é só construir painéis ali, ele é também entender o que aquele dado quer dizer e contar para o outro, porque no fim das contas vai ser isso. Depois, quando a gente está dentro de uma empresa, é isso que vai acontecer. Está aqui um conjunto de dados gigantesco, eu não sei o que está acontecendo, estou perdendo receita. Onde é que está? Você vai ter que analisar, criar uma narrativa e apresentar aquilo para um gestor, para uma área de negócio, né? E você tocou num ponto importante e eu vejo que é um dos erros que mais é cometido, assim, principalmente navegando no LinkedIn, né? Eu tô ali no LinkedIn todo dia, vou rolando o feed ali, e aí você começa a ver várias postagens de pessoas, né? Então, assim, a gente que tá aqui na linha de frente, né, falando, criando conteúdo, tem muitas pessoas que seguem a gente e muitas a gente acaba retribuindo e acabo vendo muitas postagens de alunos,
de pessoas que acaba seguindo a gente, então eu costumo ver e sigo algumas hashtags ali no LinkedIn. E aí eu começo a ver e às vezes eu rolo o feed e às vezes tem 4, 5 dashboards idênticos que a pessoa fez ali e fala: "Legal, né, agora eu coloquei isso aqui no meu portfólio". E aí você fala: "Cara, quem fez isso aqui? Quem construiu?". Porque uma coisa é você fazer e analisar. Outra coisa é você replicar, né, existe a importância, né, são 2 momentos diferentes, é um momento que você está aprendendo a usar a ferramenta, é importante sim você replicar. Mas um segundo momento, principalmente para quem está querendo fazer essa transição, é importante que ela faça a própria análise, que ela busque o próprio dado, que ela, né, entregue algo de valor e diferenciado, né, porque se o portfólio é para mostrar o seu trabalho e te diferenciar dos demais, não adianta nada você ter um portfólio que é exatamente igual ao que todos os outros estão apresentando, né. Perfeito. É aquela coisa da vitrine, né? Ali, quando você. Não tem problema nenhum você replicar um dashboard de um curso, de um criador de conteúdo que você acompanha. Mas quando você leva isso para o seu portfólio, reforça isso ali na rede social, como o LinkedIn, por exemplo, ou no Instagram, você está chancelando, falar, ó, estou iniciando, estou começando. É isso que quem vai analisar seu portfólio, a primeira impressão que vai ter vai ser essa, que vai te colocar ali numa categoria de profissional aspirante, ou que, enfim, não está apropriado ali da coisa da análise, né? Ou da parte de engenharia, eventualmente, né? Acho que depois a gente pode até falar um pouquinho mais disso, né? Também isso é uma parte muito importante de construir um portfólio e entender qual que é o seu papel nos dados, né? Porque eu Uhum. acho que a forma como você vende um portfólio de engenheiro, de cientista ou de analista, ele pode e deve ser diferente, na verdade, É, né? Então, a a pessoa entrega desses profissionais são diferentes. Desculpa te cortar. Não, não. A pessoa ela tem que entender qual que é esse papel mesmo, né, porque existe diferença, né, entre cada um deles. Então o cara que quer se colocar no mercado como analista de dados, ele precisa que o portfólio dele demonstre isso. "Poxa, eu sou um analista de dados". O que que o analista de dados faz, né? Então ele tem que demonstrar isso também dentro do portfólio. Isso é um ponto importante. Você comentou agora há pouco, sobre você ter que ir lá buscar os dados, né, que às vezes o pessoal acha as bases prontas, né, e não faz um processo de enriquecimento ou até mesmo de entendimento dentro desses dados, né. Eu achei interessante você falar que, assim, poxa, quando você vai apresentar algo, a pessoa às vezes quer saber qual foi o processo, né. E você não simplesmente mostrar que: "Ó, eu peguei uma base pronta aqui, só conectei no Power BI e comecei a arrastar os campos e fiz os gráficos aqui". Porque isso é o que 99% das pessoas vão fazer, Sim. né. E aí, por mais que às vezes a pessoa até nem queira, vai ter um monte de análise semelhante a ela, porque ela vai estar limitada àquele dataset, àquele conjunto de dados, né. Eh, Qual que é a importância de você buscar contextualização, né, e dentro dessas análises e trazer, por exemplo, para você ter, uma análise um pouco diferenciada, igual você falou, por exemplo: "Ah, eu fiz ali um portfólio do Cristiano Ronaldo versus o Messi". E aí eu comecei a desconfiar, não sei de onde que veio aqueles dados, às vezes pode estar até enviesado essas informações, né, às vezes foi um fã do Messi que fez ali, né, ou do Cristiano Ronaldo, e aí você buscou teve o senso crítico de falar: "Olha, eu acho que isso aqui talvez não seja um dado tão confiável, eu vou buscar isso em outras fontes de dados", né. Só que esse é um pedaço do processo, depois disso você vai ter que modelar isso, você vai ter que transformar esses dados, vai ter que modelar, né, para depois montar a parte de visualização. Eh, Qual que é a importância que você dá dentro desse processo de desenvolvimento em cada um desses pilares? "Olha, eu tenho primeiro o web scraping, eu tenho aqui a coleta dos dados, eu tenho aqui a parte de modelagem, eu tenho a parte visual". Porque eu vejo que a galera tá focando muito no visual. O visual, poxa, é isso aqui, faz aqueles dashboards lindos, maravilhosos, mas no final das contas não tem usabilidade, não tem insights nenhum, né. O que que você vê de importância em cada um desses pilares, assim? Acho que eu diria assim que eles são mais ou menos iguais assim de importância. Você não pode priorizar um e deixar o outro de lado. Ah, vou fazer só o ETL e fazer um visual ineficiente, Uhum, ilegível, tal, que vai remar contra assim tudo que você está fazendo, né? Então acho que tem que ter uma importância equilibrada, são mais ou menos iguais assim. E é aquilo, acho que o tempo que a gente dedica a cada um vai daquilo que a gente é melhor em fazer. Por exemplo, a parte visual para mim não é difícil. Para uhum. mim já faz parte da minha vida há muitos anos. Então, a, o tempo que eu despendo assim para fazer a parte visual é menor. Então, já que eu tenho essa facilidade, eu invisto todo o tempo que eu puder na parte de enriquecer esses dados e pensar, analisar de fato ali o que está contido ali naquele conjunto de dados, né? Não ficar tanto ali preso em ferramentas específicas. Ferramentas são importantes, claro. Eu sou
concordo muito até com a coisa que você falou outro dia no podcast, que a gente tem que, é o cinto de Cinturão do utilidade do Batman, Batman. A gente tem que ter um monte de ferramentas disponíveis, que a gente só sabe uma ferramenta. Ela sai do mercado, a gente tá vendido ali, né? Por exemplo, hoje se fala muito do Figma. Um pouco antes do Figma ter esse espaço, era o Adobe XD, o Adobe XD. Aham. Que de repente ele virou para uma conta paga e quem estava habituado, trabalhou com a Adobe XD, ficou sem, né? Isso acontece, né? Cara, e é Esses engraçado. movimentos são naturais do mercado, né? É engraçado você comentar do Figma agora, né? Que o Figma o pessoal tem usado bastante para construir os fundos de dashboards e tal. Mas eu tô aí no mercado de desenvolvimento de dashboards há algum tempo, né? E eu vi algumas fases, né? Então eu vi, por exemplo, a galera que começou primeiro, fazer os dashboards era totalmente cru, sem nenhum tipo de interface visual. Então a galera tava muito ali habituada, vamos usar os gráficos mesmo do Power BI, a raça e tal. Aí veio uma galera que começou a fazer uns fundos para os dashboards para tornar mais bonito ali, mais atrativo. E às vezes o cara fazia isso no próprio PowerPoint, que era o que tinha a ferramenta. Eu vou abrir o PowerPoint, arrasto aqui, coloco ali, exportava e era fácil. Só que aí vai entrando outros profissionais que têm outros conhecimentos de ferramentas que talvez sejam mais úteis, que sejam mais, vamos dizer assim, se apliquem melhor a determinadas situações, né? Aí nisso eu já vi surgir, né? Tipo, o Figma surgiu depois disso. Aí a galera, poxa, agora veio a modinha tal do Figma. Daqui a pouco pode ser que tenha outra ferramenta e assim vai. Ou seja, tem esse movimento natural que às vezes as ferramentas elas também vão perdendo espaço dentro da própria comunidade, né? E aí por fazer um movimento ali acaba trazendo, né, essa ferramenta para o meio e acaba que um monte de gente começa a seguir, né? Tem uns que seguem mais rapidamente, outros menos rapidamente. É um pouco disso, né, desse processo de utilizar uma ferramenta assim e que daqui a pouco essa ferramenta deixa de ser utilizada e passa a ter outra no lugar, né? É. Que o importante assim, é entender por que você está usando aquela ferramenta, o que ela vai te entregar. Por exemplo, o que o Figma faz, você faz no Illustrator, você faz no Photoshop, você faz no PowerPoint. Você precisa ter, lógico, cada um você precisa de um conjunto de habilidades. O Figma, assim, ele tá forte nos últimos tempos, né? Ele não é uma ferramenta dedicada para fazer esse tipo de coisa, é uma ferramenta ali de prototipagem. Então, infinidade de recursos que para esse fim de criar um background do dashboard, a gente não usa. A finalidade da ferramenta não é só essa, né? Ela tem um monte de coisas ali, de fato, para fazer uma prototipagem de alto nível ali, de conseguir interagir, você monta um site, um aplicativo, então, que você consegue fazer com que o usuário final visualize um produto ali gráfico, né? É, e essas ferramentas são substituíveis, né? O que eu falei, né? Eu só faço no Figma ou faço no Photoshop porque o Power BI não traz isso nativo. Se ele me desse as ferramentas de desenho que ele tem no PowerPoint, eu jamais usaria outra ferramenta, porque já é o suficiente. Muitas vezes a gente não precisa também dedicar muito esforço de colocar coisa super complexa, ou seja, quem tem mais dificuldade com design quer fazer um negócio muito rebuscado, tem chance ali de errar a mão e fazer uma coisa que fique ou que vai comprometer a legibilidade, a interação, ou vai ficar confuso, você não sabe, onde é que clica aqui, tudo parece botão, né? E às vezes não é. Então tem que tomar esse Um cuidado botão tem que também. parecer um botão, O né? botão tem que parecer um botão. Exatamente, esse é um dos pontos assim que na parte de usabilidade, de design de interface, é pensar assim que as coisas elas têm que ter uma consistência na aparência delas ali, né? Então se aquilo é clicável, tem que tá muito claro que é clicável. E se não é, também tem que tá claro que é só um texto estático, que é só uma explicação, que é só um título, né? Então tem que pensar nessas hierarquias. Então voltando assim, acho que é importante definir o que você quer entregar com aquele visual, o que Uhum. vai te facilitar no dia a dia, né? E não já sair fazendo assim, replicando alguns modelos que é aquilo. Quando a gente sai do modelo, até uma coisa que eu sempre falei assim, nas experiências anteriores, quando a gente falava de template, né? O template ele é sempre um ponto de partida. Se o seu objetivo é chegar até o template, sua entrega é o template, Tem já alguma coisa errada, tem né? uma coisa errada no seu processo ou se você está mirando no lugar muito errado. Você faz daquilo para cima, não da, aquele é seu As- teto, né? Não pode ser seu teto, aquele é seu piso. E você pode, eventualmente, retrabalhar aquilo de outra maneira. Você tem, por exemplo, tem aqui uma estrutura de dashboard aqui que não precisa ser aquele, quantas caixinhas, quantas aquilo, tem que ter aquele tipo de botão. Tudo isso é flexível, né? E vai muito do tipo de análise e outra aquela coisa, tem que refletir, entender o dado, o que você quer entregar. Para quem que você vai entregar? Para um gestor, para um público geral, por exemplo, no meu portfólio, são muitas coisas ali que são assuntos diversos, Genéricos, né? genéricos, assim, porque ali de fato, assim, pensando em questão de entregar a nível de portfólio, a nível de conteúdo para LinkedIn, eu acho que é suficiente, porque ninguém vai, de fato, bater todos os números que você trouxe,
a gente não vai ter nem tempo ali para se dedicar para É isso. isso que eu ia Então, falar, até porque o gestor em si que tá preocupado ali buscando um portfólio pra olhar, ele não tá preocupado em ficar batendo os números ali na hora, né. não, e muitas vezes também o objetivo da entrega é sempre falar, ok, você analisou, qual que é a sua recomendação? O que, que você entendeu? Porque ele não vai falar, vamos abrir e fazer todos os filtros. Isso vai ser mais um usuário de negócio que vai fazer, um gestor, uma pessoa que vai de alto nível, ele não está tão focado nisso de, vou navegar, nossa, que navegação incrível do dashboard, que gráfico bonito, que isso, que aquilo. Não é esse o foco, né? Muitas vezes o gestor fala, ok, o que, que você recomenda? Onde eu estou perdendo venda? Onde é que eu estou perdendo funcionário? Qual a causa do meu turnover ali, né? Uhum. Então são A outras questões para Isso. ser Aí a respondidas. gente tem dois pontos que a gente vai focar, né. Primeiro a gente vai falar da parte de design aqui que você estava comentando, eu quero fazer um gancho nele, mas você tá falando também da técnica de análise de dados, né, porque o cara tem que Sim, mostrar isso, né. Existem basicamente alguns níveis de conhecimento, eu não vou nem chamar de senioridade, mas alguns níveis de analistas, né. E a grande maioria dos dashboards que a gente vê hoje no mercado, ou das pessoas fazendo, são dashboards que basicamente têm só constatações, não tem esses insights que você tá falando, né. O cara coloca ali um número, tem um cartão e fala assim: "Ó, faturei tanto em janeiro". Aí depois fala assim: "Olha, minhas vendas caíram tanto em fevereiro". E isso é basicamente uma constatação, né, tá mostrando aquele número e aquilo é meio óbvio, né, a gente tem que fugir um pouco disso, a gente tem que ir além, né. Talvez mostrar ali dentro essas análises que a gente faz, o motivo daquilo, por que que aquilo tá acontecendo, o que que a gente tem que fazer para algo que está acontecendo e não deveria estar acontecendo deixar de acontecer, ou para algo que não está acontecendo e deveria acontecer, voltar a acontecer, não é isso? é isso mesmo. Eu acho que quando a gente tem uma entrega dessa que é só constatações que são simples, é um total, é um top 3 uma lista ali de alguma coisa, eventualmente isso não vai ser tão acionável, né? Porque são coisas que talvez você entregue aquilo para um usuário de negócio, para um gestor falar, beleza, mas isso aqui eu já sei, né? Você está me entregando uma análise de pontos que já são claros para mim. Falar, o que vai além, né? Falar, ok, tem esse top 10, mas por que, que o último está em último? O que, Uhum. que ele está deixando de vender? O que, que o primeiro vendeu muito a mais para ele se destacar? E É isso. coisas desse tipo, Isso né? é o que eu vejo que diferencia os analistas, né, mais júniores, assim, o pessoal que está começando e às vezes não tem essa noção, dos analistas mais experientes, né. Quando a gente chega pro cara e fala assim, quando você coloca, por exemplo, num dashboard, né, sei lá, coloquei a variação e falei: "Olha, fevereiro caiu o faturamento 20% em relação a dezembro", né. Cara, isso no sentimento do gestor que está ali no dia a dia, ele já sabe, né, ele fala: "Pô, eu sei que a gente faturou menos esse mês, eu sei isso é meio óbvio". Talvez ele não soubesse exatamente o número, quantos por cento, mas ele sabe quando ele começa a faturar menos, quando tem algum problema, ele já tem esse sentimento pela vivência, né. O que a gente tem que fazer é ir além, né. Por que que caiu, né? O que que a gente tem que fazer para voltar a subir? É exatamente isso que diferencia e as pessoas ainda não buscam tanto, né. É, Às vezes o pessoal acha que entrar na área de dados tem uma régua muito alta, né, porque hoje tá todo mundo falando disso. Só que a régua ainda ela tá tão baixa que as pessoas ainda não percebem que fazer um pouquinho a mais, sair desse nível de constatação e passar para um nível um pouquinho maior, já vai diferenciar ela muito dentro do mercado, né. vai. Que aquela coisa de se destacar também é aquilo. Quando todo mundo tá todo mundo alinhado fazendo a mesma coisa, um que der o passo além já se destacou. Porque você falou, né, a régua, aos poucos, ela vai subindo. Conforme o mercado de dados Vai vai amadurecendo, né. amadurecendo, a régua também de contratação do que é um júnior, aquilo que a gente está habituado a ouvir, né? O júnior de hoje é o sênior de 3 anos atrás. E talvez vai ser sempre assim. Vai ser cada vez as coisas precisam se aprofundar mais conforme a maturidade do mercado vai evoluindo, né? E acho que o lance é por aí mesmo, Lander. Boa. Agora vamos voltar no assunto do design, né, porque, você falou que às vezes voltando aqui num tópico que você falou, que as pessoas às vezes tentam fazer uma coisa muito rebuscada e acaba cometendo mais excessos do que deveria, né. Simplesmente por não conhecer muito, conceitos básicos de design, né. A gente tem ali dentro do design alguns conceitos básicos, e às vezes as pessoas querem colocar elementos demais, né, querem destacar demais as coisas e acaba destacando tanta coisa que nada vira destaque, ou às vezes acaba, colocando tanta cor que aquilo em vez de algo que deveria ser mais clean, vira uma coisa carnavalesca, né.
Você já veio dessa área, você já falou que você trabalhou com design, com ilustração e tudo mais, então você já tinha esses conceitos, né, dentro da sua cabeça antes de fazer essa migração especificamente, né. Mas vamos falar um pouquinho sobre esses conceitos, o que que você julga mais importante ali dentro, né, porque assim, olhando, por exemplo, o dashboard que você fez, da Gol, que foi a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele, mas o dashboard que você fez, ele é um dashboard totalmente clean. Ele vai na contramão do que a grande maioria das pessoas estão fazendo, que são aqueles dashboards com fundos muito escuros, com vários elementos, o seu não, tem um fundo claro, tem um título, tem um peso ali, usa simplesmente a cor laranja que é característica da Gol, né, e aquilo já chamou muita atenção, né, já foi um destaque, talvez, tenha sido dentro do seu portfólio o dashboard que mais chamou a atenção, né. E esse, sem dúvida, assim, foi o que mais se destacou, né? Até já você entrou um pouquinho Uhum, nas spoilers do que ele me trouxe de resultado. Foi um dashboard que eu criei quando eu estava participando do processo seletivo da Gol. E quando o gestor aconteceu tudo muito rápido, quando ele me chamou para entrevista, eu falei, então eu vou chegar lá com o meu cartão de visita com o pé na porta, assim. Então procurei dados públicos, né, que eu pudesse utilizar relacionados com a Gol. Então descobri que no portal da Nike tinha uh, coisa lá de reclamação, então eu falei, não vou ter dados ali de voo, tal, é uma coisa muito complexa, né, falar uhum, de viagens e tal, mas dados, por exemplo, de reclamação, NPS, são dados um pouco mais simples de contar, ainda mais se a gente quer divulgar o portfólio, quem vai acessar, eventualmente, no primeiro momento, pode ser o RH, que vai ter menos conhecimento ali de negócio, mas vai entender, falou, pô, reclamação, já sei do que se trata, né? Então, e olhando ali a distribuição ali de como isso aconteceu. E pensando na parte do design, assim, acho que é mirar numa coisa simples, né? Acho que o design não tem que ser complicado, se ele está complicado, ele tá indo contra o que é o design, que é até desmistificando, né? A diferença de design e arte, né? Arte é subjetiva, vou olhar o que eu acho bonito, o Lander pode achar feio, vice-versa, mas o designer sempre tem uma função, né? Para que eu estou fazendo aquilo? Para quem que eu estou desenvolvendo? Como que usa aquilo, né? Então, essa simplicidade do design vai muito nisso de função. Né? Tem um monte de bibliografias que a gente pode falar sobre isso, mas acho que o que eu daria de dica assim, para as pessoas que têm essa dificuldade, precisam evoluir nessa parte do design, é justamente isso, de mira num design simples, funcional, que conta o que você precisa passar. Tem um livro que tem o autor, é um homônimo aí, que é o Robbie Williams, que é o título parece de zoeira, que é o Design para quem não é designer. eu ia comentar desse livro agora, né. Esse foi um dos livros que eu li que mais me deu noções básicas, porque assim, é uma noção básica mesmo, você não precisa entender profundamente aquilo, se você conhecer os 4 pilares básicos do design, você já está na frente do que a grande maioria dos profissionais que não entendem nada de design, né. Né? E não precisa, o que você falou, não precisa ir muito além, você entendendo a questão de proximidade. Essa proximidade não só visual, né, mas de cores que você atribui, de significados ali, você vai se aproximando ali de como que aquilo funciona, né? E o livro ele passa por questão de alinhamento, tamanho de fonte, contraste, são coisas assim que ajudam a contar ali uma narrativa visual ali do trabalho, né? Então, eu acho que é uma coisa, se você tem dificuldade, vá atrás, lê esse livro, ele é bem simples, é um livro antigo, mas os conceitos dele são plenamente funcionais. E uma coisa que eu acho bacana também de estudar é a parte, tem um livro também sobre grid, que grid é como, a gente habilita ali nas ferramentas, sempre tem. São E, aquelas linhazinhas que a gente divide mais espaçamento ou menos para colocar os objetos, né. e as pessoas falam, putz, isso aqui tá me atrapalhando, eu não estou conseguindo visualizar, sendo que na verdade é uma ferramenta assim, essencial para você conseguir garantir um alinhamento, que seu design não está torto, você consegue saber que tem espaçamentos que são proporcionais, outros que não. Então, e tentar brincar um pouco com esse ritmo visual, né? E uma coisa que do meu trabalho específico que eu gosto de destacar assim visualmente são os espaços em branco, porque eu não tenho que encher a tela de coisas, porque É isso o que a gente atrapalha, chama de né? respiro, né, dentro. Então, acho que o preencher de vazio é preencher também, né? Quando você põe muita coisa, fica mais confuso do que deixar uma coisa mais direcionada, ainda mais pensando assim no trabalho de análise, quando tem um monte de coisa que vai ser acessada por pessoas que não são de dados, como um profissional de negócio ali, ele vai ficar mais confuso. Beleza, o que eu faço com tudo isso? Esse monte de gráfico, o que quer dizer? Então, quando você já direciona, monta uma coisa mais limpa, mais direcionada, a chance é que
o resultado ali, a ação que a pessoa vai tomar com o seu dado seja mais eficiente e mais rápida também, né? Se você não tem que ficar interpretando, você tem que dar minimamente interpretado. Por exemplo, nesse trabalho que você mencionou, tem um gráfico lá de linha do tempo. E a partir de um certo momento destaca onde está a pandemia Uhum. naquele análise de dados. Então já está visualmente ali, você fala, opa, aqui já sei que teve uma coisa que impactou nas reclamações da companhia, que até um certo momento tinha ali, elas variam, né? São dados Uhum. variáveis, mas quando chega um período que é Tem crítico, uma que está tendência destacado, maior. aquilo explode lá para E cima, às né? vezes esse destaque é só uma cor É diferente, só uma né? cor, né? Um tom mais forte ou menos, né? Ali que vai dar destaque para aquela informação quando você bater o olho e falar, opa, tem alguma coisa aqui, porque aqui esse dado tá É, um laranja mais claro, aqui tá um laranja mais vivo, né? Coisas desse tipo. você já dá um norte ali para a pessoa, enfim, chegar a uma conclusão mais rápido, né? Então acho que essa parte do design acho que tem que ir justamente nesse sentido de facilitar a tomada de decisão da pessoa, não complicar. Quando tem é, 50 gráficos, 50 números, nada é destaque, tudo tá no mesmo peso, né? Exatamente. Tem aquele memezinho, né? Que é o pessoal que tem um dashboard com 50 indicadores, aí o cara olha para aquilo, esse aqui é tanto de indicadores, aí tem o último lá, né? Que tá caindo, fala assim, e aquele último, é o quão bem a gente entende todos os outros, né? É, Basicamente isso, né? é. Esse dashboard. E também aquilo, né? Quando você tem um dashboard que está muito poluído, a primeira coisa que o usuário vai te pedir, exporta em Excel. Cara, eu costumo dizer que quando você quer analisar tudo, no final das contas você não analisa nada, né? Então esse é um ponto importante. Mas voltando no que você estava falando do peso, né? A gente volta sempre naquele negócio que você acabou de falar, né? Que o design é função, né? Então, se você coloca ali um contraste mínimo que já mostra, você está ajudando o usuário, né? Você está dando uma função para aquilo. A função de eu colocar esta cor aqui um pouco mais forte é ajudar o usuário a entender que nesse momento teve um momento diferente. Aconteceu algo aqui, ele já vai ter aquela noção só de olhar para aquilo, né? Ou seja, tudo que você faz, ela tem que ter uma função, né? É, Não tem, vou colocar aquilo só por colocar, não vou incluir esse botão aqui só porque ele fica mais bonito esteticamente aqui, né? Ele tem que ter uma função dentro do conjunto como um todo. diria assim, tem que ter intencionalidade, né? Você tem que ter buscar ali um significado para aquilo, né? Por exemplo, você falou de cores, né? As cores você pode atribuir, então sempre que eu usar laranja significa tal coisa, sempre que eu usar verde é outra coisa. E não misturar. Por exemplo, você trocou de página, trocou de gráfico, você colocou o verde que na outra era positivo, você colocou ele para negativo. Isso já vai dar uma confusão também ali, e essa confusão vai resultar em más decisões ali a partir desses dados, né? Boa, voltando agora aqui pro dashboard da Gol, que eu quero entrar nele agora mais fundo, né? Que o pessoal deve estar, quem não conhece, depois eles vão ver aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link aqui para acessar o portfólio do Gustavo, tá? Mas o que chamou a atenção é que você estava participando de um processo seletivo na Gol, e aí você decidiu fazer esse dashboard, né, para ajudar. Então, ou seja, você também teve um momento, uma ação estratégica nesse momento. Você não fez ele sem intencionalidade, né? Você fez o dashboard com o objetivo que era, obviamente, demonstrar o seu potencial utilizando ali informações da empresa que você estava participando desse processo seletivo. Isso também é importante durante essa migração de carreira, é você ter essa visão estratégica e falar assim, olha, eu vou fazer isso com essa intencionalidade, né? E aí você estava participando desse processo e no final acabou que você conseguiu a vaga. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo aí, como é que foi, né? Quais foram as principais dificuldades e o quanto que esse dashboard você acha que deu um empurrãozinho ali para ajudar na decisão da efetivação do Gustavo ali. Diria que ele foi fator decisivo ali. Não sei dizer quanto que ele foi fator decisivo para Uhum. eu me destacar em relação a outras pessoas, né? Mas de eu ter sido notado pelo gestor naquele monte de currículos, é, não sei quantas vagas, quantas pessoas concorreram à vaga, mas eu imagino que tiveram no mínimo 1.000 pessoas se inscrevendo ali. Então, como que eu poderia ser notado dentre aquelas 1.000 pessoas, né? Então, foi isso que eu pensei no momento de vou criar um análise. Ninguém me pediu, não estava ali, não fazia parte de um teste técnico, né? Apresentar esse material, eu busquei é, esse caminho de ter uma coisa para entregar que fosse relacionada com a área. Eu olhei mais ou menos ali as atividades e falar, ok, isso aqui, entendo que essa entrega eventualmente vai ser uma entrega parecida com a coisa que eu vou fazer se eu for contratado. Então, foi isso que eu mirei. E aquilo, né? Quando ninguém faz,
se você fizer uma coisa diferente, você já se destaca, né? Então, foi isso que eu busquei, assim, de ser notado, ter um trabalho que reforçasse aquilo que eu faço bem, que é a parte visual, mas que também reforçasse a parte de análise, que é aquilo que eu estou buscando, né? Senão não faz sentido destacar só a parte visual. Então, isso que eu tentei imprimir ali nessa entrega desse trabalho, né? E com certeza, assim, foi o que me fez ser notado ali no processo seletivo, me destacar dentre aqueles 1.000 pessoas ali. E aquilo, né? No processo seletivo, não dá para saber quem é o melhor, quem tem todas as habilidades, soft skills, hard skills. É quem se Tem vende melhor no final das contas, vai né? ser, quem conseguir apresentar primeiro é o que leva, né? O brinco é que nem aquela coisa de briga de criança, né? O que chega a contar a versão primeiro para a mãe é o que se destaca, né? É, Que é exatamente. o dono da verdade, né? Boa, agora vamos falar um pouquinho do processo, até para ajudar quem está nesse processo aí de transição ou de migração também, né? Ou buscando uma vaga. Como é que foi esse processo, assim? Você falou que, pô, tinha muita gente concorrendo, foi um processo concorrido, mas o que que você acredita que foi, assim, talvez a fase mais difícil e decisiva ali para que você conseguisse essa vaga? Conta um pouquinho pra gente desse processo, assim, quanto tempo levou, né? Como é que você conseguiu chegar? Se você buscou essas vagas foi pelo próprio LinkedIn? Conta um pouquinho pra galera aí. Eu busquei as vagas pelo LinkedIn, até me inscrevi em poucas vagas, eu fui bem preciso assim naquilo que eu queria de vagas. E é aquela coisa que é comum, né, com quem migra de carreira, você tem aquela coisa de insegurança, de síndrome do impostor, né? Falar, pô, eu sou competente, não sou, tô apto a ocupar aquela vaga. Então isso passa pela cabeça de todo mundo que está nesse processo de migração. Comigo não foi diferente, então e como que eu percebi que isso apareceu? No momento de selecionar as vagas, que eu fui só naquelas que eu tinha todos os requisitos, que eu gostava daquilo que estava proposto ali na descrição da vaga. E o que eu acho, assim, acho não, que eu tenho certeza assim, que me ajudou foi de ter um posicionamento claro em relação ao meu perfil ali, tanto no LinkedIn, no currículo, no portfólio, que é tudo apontar na mesma direção, né? Então, de me vender como analista de dados no LinkedIn, escrever assuntos de analista ali, ter um currículo que tem as palavras-chave relacionadas com essa área e ter um portfólio que também confirma a mesma coisa. Então, de ter esse alinhamento de que tudo está indo para o mesmo lado. Porque se eventualmente eu tenho um currículo que eu estou falando que eu tenho Se é ferramenta. design, que você é outra coisa. Que eu sou designer, ou que, por exemplo, focando na área de dados. No currículo que eu estou falando que eu tenho ferramentas de engenharia. No meu LinkedIn eu estou falando que eu gosto de data science. Na minha vaga eu estou buscando analista. Então, se cada um está indo para um lado, a chance de que eu seja notado e que ocupe aquela vaga vai ser menor. Porque meu posicionamento ele está disperso, né? Então, não está direcionado ali de falar, eu sou um analista aqui. Todos os momentos ali que você está se expondo no processo seletivo, você tem que confirmar aquilo que você quer, aquela vaga que você quer ocupar. Porque, no fim, assim, as empresas elas querem ter segurança de que vai contratar uma pessoa que vai desempenhar as funções da vaga e que ela vai ficar, que ela vai gostar do que está ali para fazer. Então, se você demonstrar essa segurança de que você tem as competências, tem as habilidades e está a fim de fazer aquilo que a vaga pede, a sua chance de ocupar aquele espaço é muito maior. Boa, isso é você ter clareza mesmo das ideias, né, às vezes a pessoa quer tirar, às vezes tá no desespero ali, eu nem falo desespero em si, mas às vezes a pessoa tá tão ansiosa, querendo conseguir logo uma oportunidade, que ela começa a tirar pra todos os lados, e aí isso acaba atrapalhando muito mais do que ajudando, né. Então se você tiver ali firmeza, decisão, falar assim: "Olha, é isso aqui que eu quero, é assim que eu vou me posicionar", e você, se posicionar dessa forma em todos os lugares, a chance, né, de você ser notado acaba sendo maior, né. É isso que basicamente resumindo o que você tá falando, certo? É isso mesmo. E acho que e garantir essa consistência, né, do seu perfil, porque, assim, na dúvida, no processo seletivo, a dúvida sempre vai ser não. Você sempre vai ser reprovado se um gestor ou um recrutador tiver dúvida em relação ao seu perfil, É não a é resposta. não. É sempre Perfeito. não. Um outro ponto que eu, assim, desde que o Gustavo, ele já, eu sei que já me segue há algum tempo, né, já consumiu vários conteúdos, já foi meu aluno também, e eu já também te acompanho ali dentro do LinkedIn há algum tempo,
Também. E aí eu percebi que ultimamente você tem ficado também mais ativo ali no LinkedIn, né, você tem postado mais, você tá falando mais sobre, análise de dados, então isso também é um posicionamento, que faz parte indiretamente do seu portfólio, mas é o que mostra o Gustavo, né, o currículo ou o profissional que o Gustavo é, como que ele tá se vendendo ali na rede social, né, ou no LinkedIn, mais especificamente, que é vamos dizer assim, a rede social com esse objetivo específico, né. Eh o quanto que isso também é importante, que você vê, assim, de importância para quem está nesse momento de transição de carreira, né, falando ali, ou buscando uma oportunidade de também se posicionar, de estar ali falando, né, mostrando também o seu conhecimento dentro dessa rede social? Eu acho hoje eu acho que não dá para trabalhar sem, né, o LinkedIn, né? Principalmente é aquilo que eu falei anteriormente. Quem tem um currículo que fale por si só, aquilo já basta. Se você tiver alguma coisa um trabalho, algum portfólio que minimamente comprove que você fez, já é o suficiente. Mas se você tem um currículo menos preenchidos aí pela área que você quer ocupar, então acho que é importante ter esse espaço, buscar ali o LinkedIn mesmo. Não precisa ser o blogueirinho já gerar conteúdo todos os dias, mas tem que ter um conteúdo consistente que confirme o seu perfil, né? De novo aquela coisa da vitrine. Se na minha vitrine tá lá, esse aqui é o meu primeiro curso, meu primeiro conteúdo, meu primeiro é isso. Quem olhar vai falar, ok, já entendi qual o perfil dessa pessoa, que ela tá ali em início ou tá meio aspirante a alguma coisa. Agora, se você já entrega um conteúdo com mais confiança do que você está falando, do que você está entregando, te posicionando de uma maneira diferente, né? E é aquela coisa, é uma rede social profissional, né? Então, os assuntos ali tem que confirmar o perfil que você tá se direcionando, né? É importante ter essa intencionalidade, né? De novo, acho que talvez esse seja um dos termos mais importantes, né? Dessa parte de migração de carreira, processo seletivo, portfólio, é de fazer as coisas com muita clareza e intenção de fazer, né? Não fazer aleatoriamente, até para não ficar dispersando o seu esforço, né? De fazer coisas que talvez não tenham resultado ou que dispersem a imagem que você passa para quem pode te contratar, né? Porque no fim, assim, é aquela coisa, né? É o portfólio, o currículo e tal. Você está vendendo um serviço, o serviço é você, né? Então, a gente não compra um serviço que você fica na dúvida se ele é bem feito, né? Você vai, por exemplo, vou fazer essa marcenaria bonita, falar, você vê o portfólio do cara, antes de entregar isso aqui, ele falou, esse é o meu trabalho. Lá ainda faria É. contrataria um cara para fazer uma coisa tão bacana como essa. O portfólio desse fala, esse aqui é meu primeiro trabalho de marcenaria. Então, vai muito também de como as pessoas se vendem, né? É Tem que aquilo, ter um assim, cuidado ali. é aquilo, é evidenciar o que tem que ser evidenciado e ali, né, não tô falando pra gente esconder as fraquezas, mas de certa forma é você deixar mais evidente, mais claro o que você quer que seja evidenciado, né, as suas fortalezas, né, as suas É. potencialidades ali. As suas fraquezas elas não podem não podem Diminuir as tampar. suas chances, né. Exatamente. Não, e também não podem apagar o que você faz bem feito, né? Por exemplo, aquela coisa, você é ótimo analista, consegue tirar ótimos insights ali e faz um visual que prejudica a leitura do seu conteúdo. Então você acabou pegando uma fraqueza sua que tampou sua melhor qualidade. Então tem que tomar esse cuidado também por exemplo, o visual não é o seu forte, então tenta entender como é que funciona isso e não Faz o inventa feijão moda. com arroz, né. Ou, Cara, eu costumo dizer que o feijão com arroz também funciona sempre, né, o cara faz, se é esse que você tem mais dificuldade, não inventa, né, faz é, ali o básico do básico e entrega o que você faz bem mais evidente, né, melhor é. ainda. Eu tive um gestor que uma vez eu ouvi ele falando assim num contexto específico, ele falou que a maioria das vezes as empresas não precisam do negócio super complexo, inovador, inédito. Precisa do simples e óbvio, bem feito. É o feijão com arroz, né? Então acho que diria que é válido para a parte visual, para a parte de análise, tratamento, tudo isso. Acho que focar nisso de ter essa consistência de fazer algo simples, bem resolvido, do que aquele complexo que está confuso, que não tem um resultado claro ali, né? Boa. Gustavo, agora voltando agora de novo, né, a gente vai e volta no assunto do portfólio, né, a gente tinha comentado se existe um momento, a gente falou do momento ideal para começar o portfólio, mas saber se existe um momento ideal para se encerrar o portfólio, se existe o fim do portfólio, se ele acaba em algum momento, né. Eu diria que o portfólio não acaba nunca, assim, é ponto final. Não existe fim do portfólio, né? É que nem, por exemplo, em ilustração, pintura, a gente fala, você não termina um desenho, você não terminou a pintura, você só para de mexer. Você quanto mais você achar coisas para retocar, para acrescentar, você vai achar.
mas acho que o ponto ali de equilíbrio ali vai ter um portfólio entregue é, é aquilo. Olhar para suas fortalezas ali, estão todas aparecendo? Então, tirou tudo que está ali te prejudicando a sua imagem, sua credibilidade enquanto profissional? Tira. Fala, já é o momento suficiente. Mas pensar que tem aquele exato momento que está pronto, não tem, nunca, nunca. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar produzindo, tudo isso vai entrar no seu trabalho ali, né? Então, acho que tem que ter esse cuidado também de não despender muito esforço ali de produzir o portfólio e parar de produzir análise, né? Então, acho Uhum. que tem esse ponto aí. É porque aí o trabalho aí continua sempre amadurecendo, né, você vai amadurecer cada vez mais, né, então é importante também que você não pare de se desenvolver, né, às vezes não fala assim: "Ah, vou fazer o portfólio, vou entregar aqui", achar que aquilo é o final do trabalho e que você também como profissional não tem que se desenvolver, porque as ferramentas elas estão evoluindo sempre, né. Isso sem dúvida, assim, acho que as ferramentas estão. É aquilo que a gente falou, elas é natural. O fluxo natural das ferramentas é que elas evoluam, atinjam maturidade e eventualmente vai chegar uma outra que também vai ter isso. Pode ser que aquela sua ferramenta preferida saia de linha, saia do mercado. Uhum. Pô, quando eu era designer, trabalhei com um monte de ferramenta da Macromedia que deixou de existir. O Flash, Algumas Director, foram Freehand, incorporadas pela Adobe, né, depois que vieram e depois outras sumiram, né. foram Eu lembro, extintas aí. cara, por incrível que pareça, eu comecei, né, fugindo um pouco aqui, numa época que eu também usei todas essas ferramentas aí, era o Macromedia Flash, Freehand, que depois vieram outras ferramentas da Illustrator, ou da Adobe, né, que a Adobe acabou adquirindo a Macromedia e acabou que foram incorporadas, umas foram incorporadas ao arsenal e outras foram, né, descontinuadas, mas é é legal porque quando a gente vê que a pessoa tem essa experiência de tempo, ela consegue entender que a ferramenta ela é um meio, né, ela não é o final, né, você vai conseguir entregar um trabalho com inúmeras ferramentas, umas vão ser mais fáceis, outras mais difíceis, mas quando você atinge essa maturidade de entender que a ferramenta não é o principal, né, que quando a gente está falando de um analista de dados, é o cara entender do conceito analítico, do cara ter um senso, crítico e analítico muito bem apurado, do cara ter essa capacidade de trazer insights, de mostrar o potencial que está escondido atrás dos dados, independente da ferramenta, é isso que vai fazer o profissional Sim. verdadeiramente válido no E mercado, né. que a ferramenta, assim, de fato, tanto faz. Assim, a ferramenta, qual é a melhor ferramenta? A que você souber usar melhor. Eu sempre tento fazer um paralelo assim com outras atividades, né, profissionais, para você tentar entender qual que é o peso da ferramenta. Pegar como exemplo aqui esse painel. Promocionando, o que é melhor? É a ferramenta da Bosch ou da Makita? Falo, tanto faz, é que eu tiver aqui à disposição e que tiver pronta para usar, é que eu vou usar, né? Então, operar aquela ferramenta com mais precisão vai ser a melhor ferramenta, né? Então, eu diria que isso também, né? Eventualmente a gente está, por exemplo, tô lá trabalhando com Power BI, chego numa empresa que não tem essa ferramenta. O que eu vou fazer? Vou deixar de trabalhar lá? Então, Boa, eu vou aproveitar esse gancho que você deu aí, que às vezes as pessoas elas ficam muito apegada tanto à ferramenta, e às vezes ela deixa de aprender uma ferramenta, porque a empresa que ela tá não usa aquela ferramenta, né, você falou: "Ah, legal, não vou aprender Power BI, por exemplo, porque minha empresa não usa Power BI". Ou é o oposto, né, às vezes a pessoa, ela busca aprender algo, porque ali é o que a pessoa tá usando. Mas a pessoa esquece que dependendo do que tá, as oportunidades elas vão surgir não necessariamente naquela posição que ela tá, né, às vezes sim. vai surgir uma outra oportunidade em uma outra posição e às vezes a ferramenta que ela usa naquela empresa não vai ser a mesma que tá na outra empresa, né, então é importante a gente ter esse cinturão do Batman aí cada vez mais abastecido, pra gente não ficar refém só de uma ferramenta no final das contas, né. É isso mesmo. Aproveitando agora o gancho das ferramentas, né, o pessoal vai construir portfólio, usa diversas ferramentas para construção. Tem uns que fazem dentro do próprio Power BI, a gente falando de Power BI especificamente, mas tem gente que usa site, usa algumas coisas ali. O que que você usou, assim, de ferramenta para construir o seu portfólio, né, e o que que você recomenda, assim, para quem está começando, que talvez não tenha tanto acesso ou tenha mais dificuldade de usar umas ferramentas, e o que que é mais fácil, assim, do seu ponto de vista, para construir um portfólio? Bom, vou começar assim, expondo do meu lado, né, coisas que eu já tive uma dificuldade, quando eu comecei o portfólio, o que é meu objetivo? Vou comprar um domínio, vou montar um site, vou fazer. É, isso despende muito mais tempo, né? Então, ainda nessa necessidade de ter um portfólio, que é aquilo do quando, né? Quando o portfólio é hoje, né? Então, quando surgiu a necessidade de ter o portfólio, tive que tirar do papel. Então, não ia conseguir parar para construir meu site lá bonitinho no domínio que estava comprado. O que eu fiz? Escolhi uma ferramenta que eu já estava habituado, que é aquilo de novo
a melhor ferramenta é aquela que a gente sabe usar com maior maestria, né? Então, utilizei o Google Sites, é uma ferramenta que muita gente esqueceu que ele foi evoluindo ao longo dos tempos. As pessoas imaginam que o Google Sites está com aquela carinha de GeoCities, né, do Yahoo, que existia lá nos anos 90, mas ele é bem consistente ali. É aquele drag and drop ali da maioria das Uhum. ferramentas é, de low code, né? Então, é uma ferramenta que eu adotei pela critério de que é aquilo que eu tinha mais domínio para utilizar e fui construindo ali, trazendo ali uma narrativa, apresentando quem eu sou, o que eu fiz, tal, e mostrar ali o meu trabalho e por fim, eu falar, beleza, esse é o Gustavo, essas são as minhas entregas, o que eu faço com isso? Tem uma chamadinha lá no final do meu portfólio, né? Eu diria que isso é uma coisa que é importante as pessoas terem em consideração de pensar nessa narrativa e também não deixar de lado ali o esforço que ela vai pôr numa ferramenta, né? Escolha aquilo que for mais fácil. Ferramentas tem várias, tem o Google Sites, tem o WordPress, tem o Wix, tem o GitHub, tem o GitHub Pages, que ele é mais visual ali. Uhum. A questão é, de novo, aquilo de fortalece aquilo que você faz bem, então, e não põe coisas que vão te atrapalhar ali de um processo seletivo ou de qualquer coisa nesse sentido. Porque se, por exemplo, o GitHub, você põe um monte de projetos, 70 repositórios, mas todos estão lá, não tem uma documentação, não está explicado o que você fez, por que você fez, o que você entregou, o que você concluiu com aquela entrega, o que foi o resultado daquela entrega. Então, acho que é importante ter essa consistência assim de pensar no seu conteúdo. No fim das contas, o portfólio, o conteúdo é quem? Sou eu. Uhum. Então, acho que é pensar nisso, que o portfólio é uma apresentação pessoal ali do seu trabalho e de você. E, e pegar uma ferramenta que você consiga expor isso de uma maneira mais fácil. Por exemplo, no GitHub dá? Não, você vai lá, pensa num README bacana ali que apresenta o seu trabalho e tal, depois você traz ali seu notebook do Python, ou você traz seu Power BI lá para dentro também. Então, pensar coisas nesse sentido, de ferramentas que sejam fáceis de usar e que fortaleçam tudo que você tem de bom e conta sua história. É isso aí. Tem gente que, na realidade, a gente volta de novo no assunto das ferramentas, né? Tem gente que faz portfólio usando o próprio Power BI, né? Ele monta um dashboard ali como se fosse um one page, aumenta o tamanho ali, vai fazendo ali dentro, colocando os links da análise, né? Usa o Figma às vezes para montar o fundo e clica ali num botão, no link que leva para o portfólio, para o site, para o relatório publicado na própria Microsoft, né? É, Lá no próprio ambiente de serviço da Microsoft. não vejo nenhum problema assim utilizar qualquer uma dessas soluções. Só o que eu digo assim que não importa. A gente falou um monte de coisas hoje, né? A gente falou de coisas de posicionamento, de escolher seus melhores trabalhos, suas qualidades, e tal. Mas não adianta nada você fazer um portfólio que está totalmente consistente nisso tudo e no fim seu link está perdido. A pessoa não sabe como chegar no seu portfólio. Então, por Perfeito. exemplo, tá seu portfólio no LinkedIn, mas está escondido dentro de um link, está no seu sobre, que nem é clicável, que a pessoa vai ter que copiar e colar ou clicar com o botão direito e ir para a página e tal. Então eu diria que tem que ter esse cuidado também de ter um portfólio que seja fácil de encontrar. Se as pessoas não te encontram, não adianta, você pode ter um portfólio incrível que você não vai ser encontrado, você não vai Perfeito. ter essa oportunidade Você ali, né? falou, eu costumava usar uma frase, né, que é assim, você tem que ser encontrável, né? Porque as pessoas às vezes fazem, não é indexado algumas ferramentas que utiliza, tem esse ponto, né? Mas às vezes o cara tem um negócio, o cara é muito bom, tem um canal, às vezes no YouTube, que é maravilhoso, tem um monte de conteúdo, mas o cara não divulga isso, o cara não tá ali na rede social todo santo dia falando, né, conversando, interagindo, né, com outros profissionais, e aí entra um outro ponto agora do network, né, que é você interagir com outros profissionais da área, né? Você tem mais chance de aparecer também e que isso seja visível dentro do seu perfil, né? As pessoas têm que encontrar de alguma maneira ali o seu portfólio para que vejam o seu trabalho, né? Eu já busquei muitos profissionais quando eu fazia contratação e eu estava procurando profissional, às vezes eu não abria vaga, eu mesmo saía fazendo garimpo, né? Então, assim, eu Uhum. ia lá, sei lá, estou procurando um profissional para fazer determinado serviço. Eu ia no próprio LinkedIn, pesquisava, começava a entrar no link e outro, pesquisava a pessoa, olhava, e às vezes eu fazia contratação em cima disso. Às vezes eu nem chegava a abrir uma vaga, às vezes eu nem chegava a divulgar uma vaga. E eu tô falando de uma experiência minha. Mas existem inúmeras empresas que o processo de recrutamento é assim. Às vezes as vagas elas nem chegam a ser divulgadas, né? Às vezes elas são ou resultado de indicação ou elas são resultado de garimpo mesmo, que acontecem ali dentro da própria rede social, pela forma como os profissionais se divulgam, né? Se mostram. Sim. E acho que essa interação, assim, ela tem que acontecer, mas ela tem que ser genuína, né?
você só mira nela no sentido ah, de buscar ser indicado, buscar isso, eu acho que ela talvez não seja tão efetiva quanto você realmente está contribuindo ali com aquilo que você sabe, né? E participando ativamente de alguma comunidade, Uhum. ou interagindo ali com pessoas da área de níveis diferentes. Não adianta, vou sempre buscar um recrutador. Chegou, você não vai se destacar. Se você está tentando falar com o recrutador, você vai lá ver a pessoa tem, sei lá, milhares de seguidores, a chance de você ser notado é menor. Quando você fala com uma pessoa mais da área, seja um cara mais sênior que está divulgando algum processo seletivo, ou alguém que está explicando o processo de trabalho dela, o método de trabalho, ou mesmo uma pessoa mais júnior que está em dificuldade, se interagindo com essas pessoas, é uma forma de você é, aparecer ali, mas sem gastar muito esforço ali Uhum. de ficar só mirando, vou ser notado e tal. Não vai fazendo isso, de pouquinho. Reserva lá 15, 20 minutos do dia para interagir com posts de pessoas da área. Eventualmente essas pessoas vão te pedir mais ajuda. Por exemplo, o cara tá com dúvida de alguma ferramenta. Você vai lá e fala, chama o cara no particular, vem cá, fiz assim, fiz assado e tal. Eventualmente essa pessoa fala, putz, aquela pessoa me ajudou no momento ali, então tem essa vaga, você quer concorrer? Eu vi que você também sabe utilizar essa ferramenta, esse método, essa técnica. Que você acha dessa vaga? Então, isso acaba aparecendo. Uhum. As carreiras, as coisas não são muito lineares, né? Acho que elas vão Perfeito. acontecendo, então por aí, né? Então, acho que isso é importante a gente não perder de vista, assim, investir tempo também nesse tipo de coisa. Acho que tem retorno, com O próprio certeza. algoritmo da rede social, ele facilita alguns casos, né? Então, assim, só dessa interação ser genuína, ela vai facilitar, porque às vezes você comenta ali um post de uma pessoa de forma genuína, igual você falou, contribui com algo, os seguidores daquela pessoa às vezes vão ver, e dentro dos seguidores daquela pessoa às vezes pode ter um empresário, pode ter um recrutador, pode ter um headhunter ali que vai ver aquilo, vai achar legal, vai entrar no seu perfil, né? Então, assim, a própria rede social, o algoritmo do LinkedIn principalmente, ele ajuda muito nisso, né? De você ver as interações. Então, às vezes, vira e mexe, aparece ali dentro do meu feed ali um comentário de uma pessoa que eu não sei quem é, mas que comentou em alguém que eu sigo, né? Alguém que eu tenho uma amizade, em alguém que eu tenho uma conexão ali, e acaba gerando, né, essa curiosidade. Aí eu entro e falo, legal, conheci esse cara. Né, eu tava comentando, a gente tava falando agora há pouco, né? De pessoas que a gente às vezes conhece justamente assim, né? De ver uma outra pessoa que você conhece seguindo, ou curtindo, ou comentando algo. E são interações totalmente orgânicas, totalmente sem esse interesse por trás, né? Sim. E tem aquilo, né, nas redes, não digo nas redes sociais, o ser humano é muito curioso, né? Então, se você, de alguma forma, desperta a curiosidade de uma pessoa em relação ao que você escreveu, de um trabalho, de alguma coisa, você vai ser. As pessoas vão chegar até você, né? Então, acho que isso também é uma coisa que vale não perder de vista, né? De como trabalhar com a curiosidade da pessoa. Por exemplo, fiz uma. Que nem esse quem é melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi? Você lança isso lá, depois põe sua análise. A pessoa vai querer, seja por curiosidade da sua análise em si, ou se a pessoa, não, Messi é melhor, Cristiano Ronaldo é melhor. Alguém vai querer ver o seu trabalho lá para ou para confirmar, ou para te colocar na parede, ou para te elogiar. Então, de alguma forma, desperta a A curiosidade curiosidade. de interagir, né? Acho que também é importante entender essa dinâmica, né? Dá pra criar várias chamadas desse tipo, né? Você também saber trabalhar com essa brincadeira, né? Se você coloca aí quem é melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi, aí você ainda coloca uma segunda nele e fala assim, nenhum dos dois, saiba quem é nessa análise. Aí você, o cara fala, pô, vou querer saber quem é melhor, né? E aí é mais ou menos essa brincadeira, assim, de você também saber usar essas chamadas pra poder aguçar a curiosidade das pessoas e trazer ela pra consumir o seu conteúdo, né? Sim. Bom, Gustavo, eu queria que agora a gente fizesse aí uma conclusão, assim, né? Eu acho que o pessoal já entendeu a importância de se ter um portfólio, né? De quando que a gente deve construir um portfólio, quando que um portfólio acaba, o que que é importante ter ali dentro do portfólio. Mas eu queria que você desse aí uma dica matadora, uma dica final, né, para o nosso público, assim. Qual que é aquele conselho para quem está buscando migrar de área, para quem está querendo encontrar a primeira vaga aí dentro da área de dados, né? O que que você tem, assim, de um conselho para essa galera que está aí, às vezes, desmotivada, está buscando isso, né? Qual que seria esse conselho matador, assim? Olha, é difícil responder essa pergunta, mas eu diria que o primordial é aquela coisa que eu falei do posicionamento. É ter a clareza de quem você é,
com que você quer trabalhar, para quais tipos de empresa você quer trabalhar e aprender a construir uma história ali. Então, na verdade, assim, o portfólio é uma historinha. Está contando a história de quem você é, o que você fez, para quem que você fez, então, tudo isso. Então, acho que ter isso bem estruturado, acho que é primordial. E acho que eu diria que o pulo do gato tá aí de ter esse posicionamento, entender tudo isso e mirar ali no portfólio, no currículo e no LinkedIn que tá tudo confirmando, que eu falei, tem um alinhamento. Tudo que você fizer tem que estar apontado para a mesma direção. Eu acho que isso é primordial para ter um resultado menos difícil. Porque falar que é fácil. Se alguém falou que é fácil, te prometeu isso, desconfia porque é, não é. Assim, sempre vai ser difícil, mas se você tiver essa preocupação de ter tudo direcionado, com cuidado, com intenção, a chance de você ter uma oportunidade vai ser muito maior. Boa, esse conselho aí eu achei muito bom, porque tem essa mística que se fala assim, a área de dados, a pessoa já vai entrar, já vai sair ganhando salários astronômicos e tudo, e vem de uma facilidade, de uma coisa, que na realidade não que seja difícil, não é difícil, né? Igual a gente tá falando, a régua ela não tá tão alta ainda, né? Ela tende a subir, mas não tá tão alta ainda. O problema é que a grande maioria das pessoas, ela vem com essa mentalidade achando que as coisas são tão fáceis que elas acabam não se diferenciando, fazendo o mínimo para dar um passo além do que tá todo mundo fazendo, e aí ela fica estagnada, fica ali naquela zona de naquele limbo que tá todo mundo ali na grande maioria das vezes, né? Vaga tem, o que tá faltando muitas vezes são profissionais que se diferenciam um pouco mais, né? Sim, eu concordo totalmente. Assim, e isso da facilidade não tem nem o que falar, né? Acho que as coisas não caem do céu, assim. Acho que tudo vai acontecendo de acordo com o seu esforço que você aplica ali, né? Então, acho que o caminho é encontrar o seu posicionamento, de novo. Eu vou ficar repetindo essa Uhum. palavra 1000 vezes aqui, mas é de buscar uma coisa que faça sentido e direciona aquilo para seu esforço para isso, né? E achar o seu diferencial é aquilo, cada um vai ter o seu, por exemplo, o meu é a parte visual. Eu tenho uma experiência aí com a parte visual de muitos anos. Vejo muita gente que já me pediu ajuda, já veio conversar comigo, que vieram, por exemplo, da parte financeira. Eles têm um background que eu não tenho. Para eu chegar até aquele conhecimento de finanças, pegar uma DRE e achar o detalhe do detalhe, isso é um grande diferencial. Que às vezes a pessoa está mirando e fala, quero fazer o design que nem o do Gustavo. Meu, não foca nisso. Esse não é talvez o seu ponto forte Não é, agora, né? você vai desenvolver, foca naquilo que já está na sua história, já está na sua experiência e que reforça isso, que isso é um diferencial. É aquilo que vai te colocar, que você falou, tá todo mundo naquela meiuca ali, né, de todo mundo no mesmo bolo. Pô, se destacou porque o cara consegue apresentar a parte financeira de uma maneira que muito precisa ou acha um furo, porque no fim é aquele negócio. As empresas só precisam resolver dois problemas de negócio primordial. Você quer ganhar mais dinheiro, ou você quer parar de perder dinheiro ali de alguma forma, ter vazão de dinheiro de alguma forma. Então, acho que você tendo alguma coisa no seu background que traz isso, reforça seu diferencial em relação a alguma coisa disso. De coisas que eu fiz que geraram mais receita ou que reduziram custos na empresa. Isso já, por si só, já vai ser um grande diferencial em qualquer Boa. currículo, portfólio, né? Boa, perfeito. Gustavo, eu acho que o pessoal já teve essa aula aí de como, né, a importância do portfólio. Inclusive, eu vou estender o convite aqui e chamar o Gustavo agora depois pra gente fazer uma aula específica para nossa comunidade aí de como fazer um portfólio em si, mostrar mais na prática mesmo, que a gente tá batendo um papo, né? É importante pro pessoal ver isso. Mas já vou estender o convite aí pra depois você fazer essa aula pro pessoal aí, né? Já fica aí as portas abertas, tá? Queria que você deixasse aqui pro pessoal suas redes sociais, onde que o pessoal encontra o Gustavo, quem quer seguir, entender mais da análise de dados, ver mais trabalhos do Gustavo, onde que o pessoal vai encontrar o Gustavo aí? Eu estou sempre no LinkedIn, eu tento ser mais ativo possível na rede e, e, de fato, assim, eu tento doar meu tempo ali auxiliando pessoas que estão no mesmo processo que eu, né? Então, acho que isso é uma coisa que podem me procurar, Gustavo Kitagal. Eu sei que eu tenho um homônimo aí na, no mundo aí, mas acho que ele não está no LinkedIn, mas vocês vão me achar muito fácil. Bom, a gente coloca o link aqui embaixo também para o pessoal encontrar, é só clicar aí no final, né? Isso aí. E estou sempre à disposição. Eu vou ficar muito feliz de interagir com o pessoal que vier aqui do podcast. E tamo aí. Boa. Tô guardando a próxima aula aí, Léo. Boa. Obrigado, Gustavo. Ó, prazerzão ter você aqui, Valeu. né? Foi muito satisfatório esse bate-papo nosso aqui, beleza?
Pessoal, para você que está assistindo a gente até agora aqui, ó, não esquece de deixar o seu like aí se estiver assistindo a gente no YouTube. Se estiver ouvindo o nosso episódio aí pelo Spotify, não esquece de avaliar o nosso programa aí com 5 estrelas. Isso vai ajudar a gente a levar conteúdo cada vez melhor para os nossos ouvintes aí. Um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo episódio. Valeu e tchau, tchau.